Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui Eu queria continuar falando sobre o design da escola, mas antes de eu falar disso, eu preciso explicar para vocês o que são os 4 quadrantes. Eu quero explicar o que significa cada palavra, o que quer dizer e tal, acho que ficar mais fácil de vocês entenderem quando a gente falar do design de uma escola dentro de cada quadrante. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das 4 palavras, que são hierárquico, distributiva, individual e coletivo. Por que são essas palavras? Porque os 4 quadrantes têm os seguintes nomes. Um é hierárquico individual, o outro hierárquico coletivo, distributivo individual e distributivo coletivo. Então são esses 4 quadrantes. Aí cada quadrante tem dentro de aprendizagem, tem dentro do design, tem dentro da liderança enquanto educador. Então cada quadrante tem falando um pouquinho sobre cada área. E antes de eu falar mais sobre o design dentro de cada quadrante, eu quero que vocês entendam o que é cada quadrante. Então o primeiro é sobre a palavra hierárquico, né? Que como a palavra diz, existe uma hierarquia. Então vai ser normalmente aquele tipo de educação que tem o professor, que tem o tutor, ou não importa quem, mas tem alguém ali que guia a sala, a turma, o grupo, que fala o que deve ser aprendido, sabe quais deveriam ser os objetivos alcançados, mais ou menos isso. O conhecimento é organizado em fluxos de aprendizagem. São organizados em blocos que são bem definidos. Dessa maneira, você sabe se está aprendendo alguma coisa e se pode demonstrar desempenho nesse bloco de conhecimento. O que seriam, como que eu posso dizer, por exemplo, pega uma série, uma 4ª série, aí tem os blocos de aprendizagem que deve acontecer durante aquele ano. Então você, entre aspas, né, vamos dizer assim, no final do ano, sabe o que aquele aluno deveria saber, porque ele aprendeu esse tipo de esse conhecimento, essa matéria, tanto faz. Então sempre vai ter alguém guiando, alguém dizendo o que precisa ser aprendido e quais são os objetivos. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui, gente. Não tô aqui pra julgar nenhum tipo de quadrante, não tô aqui nem pra dizer o que é bom, o que não é bom. É aquilo que eu sempre falo e eu vou continuar repetindo. Cada tipo de grupo, de comunidade, de país, de cultura, funciona de um jeito, né? Então, assim, se funciona desse jeito ou funciona de outro, não importa. O importante é que a educação ocorra. Então, esse é o hierárquico. O segundo, distributiva. O conhecimento tem múltiplos usos para múltiplas pessoas. O valor do conhecimento é determinado quando você usa o conhecimento e as oportunidades daquela pessoa de ter acesso àquilo. Ou seja, você vê o que aquele grupo ou aquela pessoa quer aprender, quais são as oportunidades que eles têm de ter acesso àquele tipo de conhecimento e você usa isso a favor, né? Vou dar um exemplo aqui de um EJA, por exemplo, uma turma de EJA. Você sabe que aquele grupo, aquelas senhoras que estão ali, por exemplo, elas são cozinheiras, sempre cozinharam a vida toda. Então você vai usar as receitas, o conhecimento que elas usam, que elas conhecem, para, por exemplo, alfabetizar eles, entendeu? É mais ou menos isso. O aprendiz faz as escolhas primárias sobre o que tem valor, né? Então aqui você chega e conversa com o aluno, vê que é o que eu falei agora, né? Ele escolhe o que ele quer estudar, o que ele tem interesse, ele mostra o que ele tem interesse, né, de estudar. E quais são os interesses desse indivíduo e o que precisa ser aprendido. Então você pega os interesses, pega por exemplo, alfabetização, o que a pessoa precisa aprender, adquirir e usa isso a favor, né, para aquele aluno, para aquele grupo. Sobre o termo individual, é a unidade primária de aprendizado do indivíduo, né, de uma pessoa. Que a aprendizagem ocorre como uma atividade individual. E só acontece quando o indivíduo está focado em algum tipo de aprendizagem direto. Ou seja, quando foca em algum em particular. Pode ser aquele caso que eu falei pra vocês, por exemplo, de uma pessoa que gosta de um Starbucks, gosta de ir pra uma biblioteca e estudar sozinha, né? Então, ela vai estar focada naquele tipo de aprendizagem, naquilo que ela precisa aprender e vai ser um aprendizado individual. Muitas vezes ela não precisa de um tutor, não precisa de alguém, ou precisa de um tutor, mas ainda assim, um aprendizado individual, certo? Igual falou aqui, só acontece quando o indivíduo está focado em algum tipo de aprendizado direto, né? Então não é pegar aquele monte de coisa para estudar. Não, ele tá focado naquilo
que ele precisa aprender por alguma razão. Como, por exemplo, no seu trabalho, você desempenha alguma função e você não tem aquele conhecimento para fazer aquele tipo de coisa no computador, por exemplo, e você precisa sentar e estudar porque você tem um objetivo para aquilo, né? Coletivo. O aprendizado é primariamente uma atividade social, ou seja, as pessoas se relacionam, estudam uma com as outras sobre alguma coisa, sobre algum assunto que elas têm em comum, ou não só alguma coisa que elas têm em comum, mas o interesse que elas têm em comum. Sabe quando você tem por exemplo, você está na sala de aula e fala, nós vamos ter esses 4 temas que a gente precisa estudar, por exemplo. Temos esse tema. Quem que gosta desse tema? Eu gosto. Então você se junta para estudar aquele tema que você tem em comum com outras pessoas que também querem aprender. Eu dei um exemplo de sala de aula, mas também tem muitos grupos que se acham na internet. Por exemplo, quando eu fiz esse curso, eu conheci uma pessoa que a gente tinha interesses em comum, então a gente compartilha conhecimento, a gente divide livros que a gente está lendo, fala o que a gente acha. Então a gente se encontrou num interesse em comum, então a gente resolveu conversar sobre, estudar sobre. Então é mais ou menos isso. E é essa relação, essa interação social que auxilia e estimula o aprendizado. O grupo tem interesse de estudos similares. Então é esse envolvimento, é esse interesse que todos têm junto que faz esse aprendizado acontecer, né? Muitas pessoas, às vezes sentar e estudar sozinho não funciona, mas se você achar um grupo, por exemplo, um grupo de estudo na faculdade, é muito mais fácil, porque às vezes você conversa, você compartilha ideias, às vezes você escuta do outro, fala, nossa, não tinha pensado nisso. Então cada pessoa aprende de um jeito diferente. São essas 4 palavras que daí a gente junta o hierárquico com o individual, o hierárquico com o coletivo, distributivo com o individual e distributivo com o coletivo. Que daí junta as 2 definições para formar uma só. Então eu achei legal compartilhar isso aqui com vocês antes da gente continuar, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona. Eu tô pensando em fazer primeiro falando dos quadrantes, pensando na aprendizagem, para depois entrar no design, porque como que vocês vão entender como que funciona a aprendizagem dentro daquele tipo de design, entendeu? Se eu não falar antes, então provavelmente eu vou falar da aprendizagem antes para vocês. Bom, então aqui são algumas definições, né, que igual eu falei, juntando, vão formar outras, mas isso não impede de jeito nenhum de existir que é hierárquico, distributivo, individual e coletivo, tudo junto. Que em alguns momentos tem alguém guiando, outro momento a gente trabalha em grupo, outro momento cada um trabalha no seu individual. Isso não impede de nada. Isso aqui é só pra gente ter uma noção, enquanto a gente conversar sobre aprendizagem, sobre design, enquanto a gente conversar sobre liderança, sobre organização, tá? É só pra gente ter mais ou menos em mente como que ocorreria, né, nesse contexto, nessa nomenclatura que a gente tá dando. Claro que eu tenho certeza que pode aparecer outras, né, diferentes dessa. E se vocês conhecerem alguma diferente, com uma definição diferente, coloquem aqui nos comentários, a gente pode conversar, tá? Então, esse vídeo foi um pouquinho mais curtinho, só pra deixar vocês entenderem mais ou menos o que eu penso, o que é, né, cada um pra aí a gente partir, pra começar a falar, então, dentro de cada quadrante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ouvir de vocês, se vocês conhecem algum outro tipo, se vocês estão dentro de algum desses, né, tipo de aprendizagem, funciona pra vocês ou não, tá? Compartilha aqui nos comentários comigo, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!